E a palavra de Deus na carta aos Romanos, carta aos Romanos, capítulo 12. Fazer a leitura do verso 9 em diante. Diz assim: o amor seja sem hipocrisia, odeie o mal e apegue-se ao bem. Ame uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, dê sempre preferência ao outro. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos. Sejam fervorosos de espírito, servindo o Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes nas tribulações e perseverem na oração. Ajudem a suprir a necessidade dos santos. Pratique a hospitalidade. Abençoe aqueles que o perseguem vocês. Abençoe e não amaldiçoe. Alegrem-se com os que se alegram. Chore com os que choram. Tenham o mesmo sentimento, tenham o mesmo modo de pensar uns para com os outros. Em vez de seres orgulhosos, sejam solidários, com humildade, solidários com os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não paguem o mal por mal. Procure fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depende de você, vivam em paz com todas as pessoas. Meus amados, façam justiça. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos. Mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Façam o contrário. Se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Porque fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre sua cabeça. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Amém? Aqui o tema é as virtudes recomendadas. É as virtudes que são recomendadas para a igreja. Como a igreja deve viver. Paulo está aplicando o seu ensinamento aqui, agora, aos irmãos da igreja de Roma. No verso 9, ele vai tratar a respeito do amor. Que o amor não seja hipócrita, mas que seja um amor sem hipocrisia. Ou seja, que o amor não seja fingido, mas seja um amor sincero. Porque a palavra hipocrisia, a mesma palavra usada para atores. Atores eram pessoas que usavam uma espécie de máscara para que o público não visse o seu rosto. Ou seja, ele passava uma imagem que na verdade ele não
não vivia. Ou seja, que o amor da igreja não seja um amor fingido, mas que seja um amor sincero. O nosso amor para com o próximo seja um amor sincero. Odeie o mal e apegue-se ao bem. Ou seja, a igreja deve odiar o mal. Mas não somente odiar o mal, mas se apegar ao bem. Ou seja, não é que você vá ficar com o braço cruzado quando alguém praticar o mal contra você. Quando você vê uma injustiça, não é você dizer que vai ficar quieto e está tudo bem, porque você não revidou. Não, é se apegar ao bem, é fazer justiça, é buscar a verdade, ou seja, procurar sempre fazer o bem, não simplesmente cruzar o braço quando alguém o fizer o mal. É você retribuir com o bem aquele mal que estou fazendo para você. Verso 10. Ame uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, dê sempre preferência ao outro. Ou seja, o apóstolo Paulo vai tratar do amor fraternal. Que amor é este? O amor fraternal é o amor de irmão. É o amor para com o seu irmão de sangue. Devemos amar os nossos irmãos, a igreja, como nós amamos os nossos irmãos de sangue. Nós amamos nossos irmãos apesar de defeitos, porque todo mundo tem defeito, né? Você não vai rejeitar o seu irmão de sangue simplesmente porque ele tem um defeito. Pode ser aleijado, mas apesar de ele ter nascido ou adquirir qualquer tipo de defeito nele, você não vai deixar de amá-lo, porque é seu irmão de sangue. A igreja deve amar uns aos outros da mesma forma, como se fosse o nosso irmão de sangue. É assim que nós devemos amar os nossos irmãos. Sempre dando preferência ou honra ao próximo. Ou seja, sempre colocando o nosso próximo em primeiro lugar diante de nós. Ou seja, nunca cobiçar uma preferência. Sempre dê honra ao seu próximo. São virtudes, irmão, que a igreja deve compartilhar entre si. Entendeu? Uma igreja santa, essas virtudes, elas são compartilhadas. A igreja primitiva, ela era desse jeito aqui, a primeira igreja. E a palavra de Deus diz que todo dia acrescentava mais membros na igreja. Porque uma igreja santa, andando nos caminhos do Senhor, o Senhor aumentava o número de irmãos. Hoje está difícil para a gente ver uma igreja zelosa assim. Mas nós vamos ver aqui. Esse daqui é um ensinamento para nós, independente de quem não queira cumprir, entendeu? Mas é para nós como igreja. Verso 11 ele diz assim: quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos no espírito, servindo o Senhor. Ou seja, como igreja, nós não devemos ter preguiça para servir ao Senhor. Isso implica em, hoje é dia de célula. Ih, rapaz, vai chover. Não vou. Entendeu? Quando a gente tem preguiça, a gente caça pretexto para não fazer as coisas para o reino de Deus. A gente põe dificuldade para poder desenvolver qualquer trabalho no reino de Deus. Porque a gente não tem zelo, em vez de zelo, a gente tem preguiça.
Mas a palavra de Deus diz que nós temos que ter zelo quanto ao serviço do Senhor. Zelo no Espírito. Verso 12. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes nas tribulações e perseverem na oração. Primeiro, esperança. O que é a esperança? É esperar algo que ainda não aconteceu, mas que você está esperando. Ou seja, ainda apesar de não ter acontecido o que nós esperamos, nós temos que ter alegria. Porque a esperança é uma certeza experimental. É algo que você já está experimentando, apesar de isso não ter acontecido de fato. A esperança para os crentes é de uma vida eterna, de uma salvação. Enquanto isso não chegou, nós devemos ter alegria, irmão. Isso falta muito no nosso tempo na vida dos cristãos de hoje. A gente nota que falta alegria no coração dos cristãos. Até parece que nós estamos condenados. A gente vê os crentes andando muito cabisbaixo, triste, rancoroso. Como se nós fôssemos os mais condenados. E só em nós ter certeza da nossa salvação, irmão, já era motivo suficiente para nós ter alegria. E esperar com alegria o tempo exato da volta de Jesus para que a gente seja glorificado. Amém? Aí ele vai falar, sejam pacientes nas tribulações e perseverem na oração. Ou seja, quando a tribulação vier, não devemos perder a calma, perder o controle da situação. Mas apesar da tribulação, nós devemos ter paciência e orar e perseverar na oração. Perseverar na oração não é orar uma vez, não é orar duas, não é orar três, é orar e permanecer orando. A vida do cristão, irmão, é uma vida composta de oração. O cristão não pode se dar o luxo de achar que ele está salvo e que está garantido e que agora ele pode viver uma vida comum. A vida do cristão tem que ser uma vida composta de oração e estudo da palavra. Porque é como água e comida. Você precisa se alimentar bem. E você se alimenta comendo e bebendo. Se você estuda, mas não ora, você vai adquirir luz na cabeça, mas não vai ter fogo no coração. E também o oposto não pode acontecer. Você não pode só orar sem estudar. Os dois têm que andar juntos. Por isso, irmão, nós devemos perseverar sempre em oração. E perseverar é permanecer firme, ainda que as coisas pareçam impossíveis. Às vezes a gente está orando por um propósito, esse propósito está demorando, e a gente pensa em desistir na oração, porque não viu o resultado. E a perseverança trata de permanência. Verso 13. Ajudem sempre os necessitados. Ajudem a suprir a necessidade dos santos. Pratique a hospitalidade. Ou seja, aqui ele está pregando para a igreja, né? A igreja de Roma, que é composta de judeu e gentil. Ele está dizendo que os irmãos têm que ajudar a suprir a necessidade dos irmãos. Os santos aqui são os crentes.
Os irmãos têm que ajudar uns aos outros a suprir as suas necessidades. Às vezes tem um irmão precisando de alguma coisa que às vezes está ao nosso alcance e nós devemos ajudá-lo. Procurar suprir a necessidade daquele irmão. E além de suprir a necessidade, praticar hospitalidade. Hospitalidade fala de hospedagem. É a gente abrir a porta de casa para pessoas que estão precisando de um teto para morar de modo temporário. Tipo, aqui ele está tratando da igreja. Como ele está tratando da igreja, ele está tratando de missionário. Pessoas que estavam fazendo missão e não tinham hospedagem para eles. Então, ele está tratando de pessoas crentes que vêm de trabalho na sua cidade e ele não tendo onde passar a noite, você abre a sua casa para hospedá-lo. Ou seja, a nossa casa deve ser um lugar de hospedagem para os santos que estão em trabalho, que não são, está falando de estrangeiro, pessoas que não são residentes. Ou seja, as pessoas que estão, para os irmãos em Cristo que estão fazendo missões que não são do local onde você mora. Você, podendo hospedar, deve abrir a porta de sua casa para hospedar essas pessoas. Não é hospedar um ímpio desconhecido, não, irmão. É hospedar um irmão em Cristo que está numa missão. Amém? Verso 14 diz: abençoe aqueles que o perseguem. Abençoe, não amaldiçoe. Ou seja, o apóstolo Paulo está usando aqui a expressão muito parecida com aquela de Jesus, que Jesus disse que nós devemos orar pelos que nos perseguem. Ou seja, devemos abençoar as pessoas que nos perseguem, aqueles que nos tratam como inimigo, entendeu? Aqueles que tentam perseguir a igreja, que perseguem a igreja de fato. Essas pessoas nós devemos abençoá-lo e não amaldiçoar. Esse versículo aqui traz a ideia daquele acontecimento com Estevão. Estevão, em Atos, ele está sendo apedrejado, mas apesar de ele estar sendo apedrejado pelos religiosos da época, ele ora a Deus dizendo: Senhor, não os impute este pecado. Ou seja, é não amaldiçoar o irmão que nos persegue. Jesus também fez isso na cruz, quando as pessoas zombavam, escarneciam dele na cruz. Ele orou ao Pai dizendo assim: Pai, perdoe-me, pois não sabem o que faz. Desta mesma forma nós devemos agir, abençoando os nossos perseguidores, não amaldiçoando, porque é necessário, irmão, por causa da perseguição, o apóstolo Paulo está tratando aqui, porque muito judeu cristão, como judeu em geral, estava sendo expulso de Roma. Ou seja, e em todo tempo tem perseguição. Isso daqui é para nós, no tempo da perseguição. Quando nós formos perseguidos, nós não devemos amaldiçoar as pessoas que nos perseguem, mas ao contrário, devemos abençoar, orar por elas, pela vida delas, né? E ele vai dizer assim, mais adiante: alegre-se com os que se alegram, e chore com os que choram. Agora vai ficando mais pesado, né? Aqui é para nós se alegrar com aqueles que se alegram e chorar com as pessoas que estão chorando. Ou seja, a ideia aqui, irmão, é de uma pessoa que está passando, chorar com os que choram, é de uma pessoa que está passando, um irmão que está passando por uma tribulação, ou por um problema qualquer que seja, e ele está triste, porque está passando por uma dificuldade. E nós, como irmão na fé, devemos chorar junto com eles, se entristecer por conta da tristeza deles.
Isso até parece ser bem lógico, né? Ninguém vai sorrir com a tristeza do outro, né? Porque isso seria muito antinormal. A pessoa sorrir com a tristeza do outro. Mas contando com o povo do mundo, isso é normal, isso acontece. O povo do mundo, ele vai, zomba de quem está passando por tristeza. Mas a igreja, isso não pode acontecer. Ele vai dizer, chore com os que choram. É sentir tristeza, se entristecer com aqueles que estão sofrendo. E se alegrar com os que se alegram, isso aqui é mais difícil ainda. Porque se chorar com os que choram é mais fácil, se alegrar com a felicidade dos outros, com a vitória do outro, isso é mais difícil. Segundo a psicologia, ele vai dizer que nós temos mais facilidade para chorar com os que choram do que se alegrar com os que se alegram. Ou seja, devido ao orgulho, a soberba do nosso coração, nós temos uma dificuldade muito grande para nos alegrar com a vitória do outro, com a alegria do outro, com a conquista do outro. Às vezes a gente quer conquistar na frente dele, não quer que ele conquiste. Então a gente tem uma tendência de se entristecer com a alegria do outro, não de se alegrar. Por isso o apóstolo Paulo está dizendo aqui que nós devemos se alegrar com os que se alegram e chorar apenas com os que choram. Verso 16. Tem o mesmo modo de pensar uns para com os outros. Em vez de seres orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Esse texto aqui parece que dá continuidade do outro, né? Ou seja, tem o mesmo modo de pensar. Ter o mesmo modo de pensar é como tendo o mesmo sentimento. A ideia aqui é, se o meu irmão me ama, eu devo amar ele. Se o meu irmão deseja o melhor para mim, eu também devo desejar o melhor para ele. Se ele se alegra com a minha vitória, eu também devo se alegrar com a vitória dele. Ou seja, usar o mesmo sentimento, o mesmo modo de pensar, uns para com os outros, irmãos, compartilhar o sentimento uns para com os outros. Verso 17, ele diz assim: não pague a ninguém mal por mal, procure fazer o bem diante de todos. Ou seja, Jesus também ensinou isso. O apóstolo Paulo deve estar tirando de ensinamento que foi revelação para ele acerca de Jesus. E Jesus ensinava isso, que nós não devemos pagar o mal com o mal. Quando ele diz assim, se alguém lhe bater numa face, ofereça-lhe a outra. Isso é não retribuir o mal com o mal, com a mesma moeda. O apóstolo Paulo diz, não pague ninguém mal por mal. Procure fazer o bem diante de todos. Ou seja, se alguém te feriu, não procure ferir ele como uma forma de retribuição. Se alguém falou mal de você, não procure falar mal dele como uma forma de retribuição. Mas em vez disso, se alguém fez o mal, faça o bem. Se alguém lhe falou mal de você, fale bem dele. Se alguém lhe criticar, elogie ele. Ou seja, é sempre tratar o mal com o bem. Lá na frente nós vamos ouvir mais um pouco sobre isso. Eu estou passando meio corrido aqui porque o texto é grande, o tempo é curto. Aí ele diz assim no verso, continuando, procure fazer o bem diante de todos. Ou seja, apesar de as pessoas nos fazerem o mal, nós devemos procurar fazer sempre o bem diante de todas as pessoas. Ou seja, o cristão ele não tem inimigo. Todas as pessoas são comuns diante do cristão verdadeiro. Amém? Verso 18 diz assim: se possível,
não, se possível, no que depende de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Note que o apóstolo Paulo está tratando com a igreja. Ele está dizendo, se possível, verso 18. Se possível, se é possível, se possível, no que depende de vocês, se possível, no que depende de nós, se possível for, vivam em paz com todas as pessoas. Ou seja, o crente, ele tem que ser uma pessoa de paz, né? Nós entendemos que a igreja em si, ela é um povo santo, um povo eleito de Deus, já salvo. Isso é motivo suficiente para nós não ter nenhuma rixa de ninguém, não tentar causar nenhum conflito com ninguém, briga com ninguém. Ou seja, o crente, ele é considerado por muitos, até pelos ímpios, alguém santo. Quando o ímpio precisa de um conselho, para que ele corre? Para a igreja, procura os irmãos. Então os irmãos têm que entender que eles têm que estar em paz com todo mundo. Todo mundo tem que olhar para ele e enxergar o homem de Deus, uma mulher de Deus, um jovem de Deus. Ou seja, a igreja tem que procurar ter paz com todos. É claro que essa paz, ela não é a todo custo. Ou seja, não negocia a verdade pela paz. Se for para trazer paz negociando a verdade, negligenciando a verdade, não tenha paz. Porque isso pode acontecer com a perseguição, quando vem a perseguição contra nós. Não é essa paz de você querer fazer uma troca, negar a verdade em troca de paz. Não. É procurar ter paz com os irmãos, procurar ter paz com as pessoas de acordo com a verdade. Entendeu? Nunca negociar a verdade para procurar qualquer benefício, não. Se for para sofrer perseguição, que sofra. Se for para morrer, que morra. Mas a verdade tem que prevalecer. Verso 19. Amados, não faça justiça com as próprias mãos. Isso é mais lógico, é mais fácil de nós compreender. A igreja insiste que é ensinado para todo mundo. Até os pais ensinam para os filhos. Nunca procure fazer justiça com as próprias mãos. Porque se você faz justiça com as próprias mãos, o que vai acontecer, irmão? Você vai se sujar. Você vai perder a sua liberdade. Você vai perder a sua razão. Então, o apóstolo Paulo está dizendo que os irmãos não devem fazer justiça com as próprias mãos, procurar vingança. Eu vou me vingar do meu irmão porque ele falou mal de mim, ele me maltratou, ele me desrespeitou, eu vou, em troca agora, eu vou me vingar dele. Vou fazer a mesma coisa com ele? Não. Entendemos uma coisa, irmão, que a vingança pertence ao Senhor. A continuação do texto diz assim: pois está escrito, a mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ou seja, a vingança não pertence a nós, mas pertence a Deus. Deus, ele vai retribuir da forma correta. Se nós for retribuir o mal que nos fizer, nós vamos fazer a mesma coisa que o outro está fazendo. Se ele já está fazendo errado, ter feito mal contra nós, se nós retribuir mal por mal, nós vamos estar praticando a mesma coisa e estar se trocando pelo ímpio ou pelo qualquer pessoa. Ou seja, é fazer julgo desigual. Porque se nós que cremos em Cristo, que sabemos que estamos salvos, se nós for se trocar com uma pessoa que não tem conhecimento de Cristo, nós estamos fazendo julgo desigual. Porque nós, no conhecimento que nós temos da pessoa de Jesus Cristo, não é para nós retribuir mal por mal, não é para nós pensar em vingança,
Entendeu? Nós devemos deixar que o Senhor que vingue. Nós nunca devemos querer ser juiz para ninguém. Porque há um só juiz que julga com justiça. Esse é o nosso Senhor Jesus. Amém? Estamos encerrando. Ele vai dizer assim: faça ao contrário. Agora ele vai, é a segunda parte do verso 18. Ele diz assim: faça ao contrário. Se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo assim, fazendo isto, vocês amontoarão brasa viva sobre a cabeça dele. Ou seja, é algo difícil, né? Se o nosso inimigo, pessoas que o texto já diz que é seu inimigo, você não é inimigo dele, mas ele é seu inimigo, ele é que te prejudica, é o que te maltrata, é o que fala mal de nós. Essa pessoa, se ele tiver fome, não é para dar veneno, não. É para dar comida. É para dar, é para ajudar ele naquilo que ele precisa, naquilo que ele necessita. Irmãos, isso é difícil fazer, porque naturalmente nós não conseguimos fazer. Porque você fazer o bem a quem te faz o mal, ao teu inimigo, isso naturalmente é impossível. Porque o homem sem Cristo, ele não faz isso. Ele vai retribuir o mal por mal, porque todos nós somos vingativos. Mas, como Paulo está pregando para a igreja, falando novamente que a igreja não deve retribuir mal por mal. Ou seja, mas em vez de fazer o mal, fazer o bem. Retribuir o mal com o bem. Amém? Fazendo sempre o bem. Se ele tiver fome, dê comida. Se ele tiver sede, dê bebida. Porque o resultado é: fazendo assim, amontoará brasa viva sobre a cabeça dele. Ou seja, aquilo que não é óbvio, naturalmente falando, espiritualmente, nós estamos botando brasa viva na cabeça de uma pessoa. A pessoa é uma pessoa que faz tanto mal para você, te prejudica, tenta te matar, faz tudo para te atrapalhar, e de repente você vai lá e faz o bem, retribui ela com o bem, fazendo totalmente o oposto. Colocar brasa viva na cabeça aqui não é literal que essa pessoa vai esquentar a cabeça, não. Ele está dizendo é que a pessoa ela vai ficar com a consciência perturbada. Ela vai dizer assim: como que essa pessoa que eu tanto faço mal, que eu tanto prejudico, que eu tanto quero mal, desejo mal a ele, como é que ele consegue fazer o bem? Irmão, isso daqui é espiritual. Carnal, naturalmente ninguém faz. Mas espiritualmente, irmão, essa pessoa ela vai se sentir incomodada de tal modo que ela pode até se aproximar de você, tentando entender por que você fez o bem para ela, sendo que ela só te faz o mal. E isso traz uma oportunidade para nós para impor o evangelho nela. Entendeu? Ensinar acerca de Jesus Cristo. Porque isso daqui, irmão, só uma pessoa em Cristo pode fazer. Senão, não faz. É uma oportunidade que nós vamos ter para poder pregar a palavra de Deus para a pessoa. E por fim, ele vai dizer: não se deixe vencer pelo mal. Ou seja, se nós for vingativo, se nós não tiver compreensão e procurar sempre retribuir na mesma moeda, mal por mal, nós estamos sendo vencidos pelo mal. Porque o mal é que está prevalecendo no caso. Mas o que o texto nos ensina? Não se deixe vencer o mal por mal, mas vença o mal com o bem, que é difícil a gente fazer. Mas se a gente, em vez de fazer o mal para essa pessoa que está nos fazendo mal, e fazer o bem, nós estamos vencendo o mal. Porque o mal se vence com o bem, não com outro mal. Se você tentar vencer o mal de uma pessoa, causando mal a ela, você está botando mais mal ainda. Você tem que vencer o mal dela com o bem, colocando brasa viva sobre a cabeça dela.
Aí essa pessoa vem até a gente, procura compreender por que nós não agimos da mesma forma que ela. E então é a oportunidade que nós temos de pregar o evangelho em cima disso daí. Amém? Glória a Deus. Vamos orar.